Mudança de rumos na investigação da morte de uma fisiculturista há 3 anos no Paraná. A justiça tornou réus 2 peritos por causa de um laudo que, segundo o Ministério Público, teria sido forjado. A investigação mostrou que, ao contrário do que indicava o laudo inicial, a fisiculturista teria sido vítima de homicídio e não de suicídio. Renata Mugiati era a campeã sul-americana e tricampeã brasileira de fisiculturismo. Tinha 32 anos quando morreu. A vida dela era acordar, dar treino e dormir. E ela não ficava um dia sem treinar. Além disso, se preparar para os campeonatos. Renata namorava o médico Rafael Sus Marques. Segundo a irmã, ela mudou muito com o relacionamento. Porque minha irmã tinha um corpo, quando conheceu ele, uma vida, e quando ela morreu, ela era outro corpo, outra vida, outra pessoa. Renata Mugiati morava no 31º andar desse prédio que fica aqui no centro de Curitiba. 3 anos depois da morte dela, a família ainda tenta provar que a jovem não cometeu suicídio, e sim teria sido morta e depois jogada da janela do prédio pelo então namorado, o médico Rafael Sus Marques. Segundo a família, a relação de Renata e Rafael era tumultuada. Na época, ela chegou a procurar um advogado e mandou mensagens com pedido de ajuda. Dizia estar sendo vítima de agressões. Dias depois de fazer contato com o advogado, Renata morreu. O namorado, Rafael, era a única pessoa que estava com ela no apartamento. No depoimento à polícia, Rafael disse que Renata estava muito deprimida e que, num momento de desespero, teria se jogado pela janela de uma altura de quase 100 metros. O corpo de Renata foi levado para o Instituto Médico Legal de Curitiba. Na mesma madrugada, passou pela necropsia. O laudo feito pelo legista Daniel Coleman apontava a causa da morte por esmagamento da cabeça provocada pela queda e outras lesões. Uma semana depois, exames complementares foram feitos por peritos do IML. O resultado foi totalmente diferente do laudo do legista Daniel Coleman. De acordo com o novo laudo, Renata apresentava uma fratura do osso hioide, que fica no pescoço. Havia alterações no fígado e sinais nos pulmões e no coração. Conclusão: Renata teria morrido por asfixia antes da queda. Tendo em vista que essa divergência era muito grande entre o anátomo patológico e o laudo inicial ali do Daniel Coleman, o juiz determinou que fosse feita a exumação do corpo da Renata. A exumação confirmou o segundo laudo. De acordo com o documento, Renata foi asfixiada. Uma asfixia. Foram 5 médicos que examinaram em conjunto. Isso está filmado, fotografado, descrito, que além daquilo há outros dados que confirmam que a Renata foi asfixiada. E a causa da morte dela foi asfixia e não a queda. Ela já estava sem vida. Mesmo assim, 30 dias depois, o legista Daniel Coleman liberou um novo laudo. Apresentou mais detalhes, mas manteve o resultado do laudo inicial: morte por lesões causadas na queda. Eu atestei desde o início, desde o primeiro dia, de que a morte se deu por intensa ação traumática. Eu não mudei a minha opinião em momento nenhum. O namorado de Renata chegou a ser preso, acusado de matar a fisiculturista. Ele foi solto com habeas corpus e sempre negou o crime. Você nunca agrediu a Renata? Não. Enquanto a morte de Renata Mugiati continuava sendo investigada sob segredo de justiça, um outro inquérito era aberto paralelamente para investigar a possível falsificação do laudo de necropsia do corpo da fisiculturista.
Depois de meses de trabalho, a delegada responsável pelo caso chegou à conclusão de que o perito do Instituto Médico Legal do Paraná, Daniel Coleman, falsificou de forma dolosa o laudo da necropsia. Para a delegada Aline Manzato, Daniel Coleman cometeu vários erros. No dia que Renata morreu, ele estava doente. Outro perito estava escalado para o trabalho. Mesmo assim, na última hora, Daniel foi trabalhar no IML. Por várias vezes, enquanto ele fazia as necropsias, ele teve que ir ao banheiro, né, por estar passando mal. Então, todo mundo achou já um pouco estranho, a pessoa está passando tão mal assim e está indo trabalhar. Daniel trabalhava no IML havia 9 anos. Conhecia a rotina em casos suspeitos de homicídio. A polícia estranhou o fato dele não ter pedido exames complementares após a necropsia e ainda ter liberado tão rapidamente o corpo para a família. Segundo depoimentos prestados por funcionários do IML mesmo, foi verificado que ele foi avisado de que haveria possibilidade de ter ocorrido um homicídio e não um suicídio. Nesta entrevista gravada em maio em Curitiba, Daniel Coleman negou que tenha feito um laudo falso. Não, jamais falsifiquei laudo nenhum. O meu laudo é estribado na ciência, na técnica, na isenção e ele objetivamente, ele traz os fatos médicos. Por um caso, um pouco mais tarde... Sobre ter ido trabalhar mesmo doente naquela noite, ele disse que informou a direção do IML que estava mal. Mesmo com toda a minha insistência, olha, não tem outro. Não, venha fazer esse plantão. Faça o plantão, doutor Daniel. E se for o caso, eu vou deixar alguém de sobreaviso. Na região do osso ióide. Daniel explicou o resultado do laudo. Diante de todo o contexto, essa fratura do osso ióide está dentro do contexto da intensa ação traumática, né? Pelo esmagamento da cabeça. Sobre a suspeita de homicídio, Daniel disse que não foi informado e por isso liberou o corpo de Renata. Eu não recebi nenhuma comunicação de morte suspeita. Explica por que não pediu exames complementares para definir a causa da morte. Eu não pedi exame anatomopatológico. Por quê? Num contexto de uma queda de grande altura, com múltiplas lesões, com esmagamento da cabeça, o esmagamento de tórax, o exame anatomopatológico é absolutamente dispensável. A polícia periciou o computador de Daniel durante a investigação e achou fotos que ele ignorou no laudo. Ele grava várias fotos e encaminha para a corregedoria da Polícia Civil, mas 5 fotos ele exclui e coloca na lixeira dele. E dentre essas fotos, existem fotos de lesões na mão da Renata e que poderiam demonstrar, sugerem lesões de defesa, o que mostra que houve algum tipo de luta corporal entre a Renata e alguém. Além disso, a investigação descobriu que Daniel usou uma rede de internet privada para enviar o laudo para o sistema eletrônico do IML. A rede pertence a outro perito. Todas as vezes que o Daniel acessou o laudo dele, ele usava um Wi-Fi que chamava Wi-Fi Francisco. Sou Francisco Miguel. Francisco Moraes Silva também é médico legista, foi diretor do IML e é perito aposentado. É muito próximo de Daniel. É meu professor, um dos melhores legistas do Brasil. Todo mundo sabe da minha amizade com o professor. Daniel confirma que usou a internet pessoal de Francisco. Mas Daniel diz que Francisco não influenciou no laudo. Não influenciou, ele tão somente viu. Onde que está o crime nisso? Francisco também virou réu no processo por envolvimento numa possível fraude. Nós conversamos com ele por telefone. Ele confirma a amizade com Daniel.
e reconhece que o perito entrou no sistema do IML na casa dele, mas não entende por que está envolvido nesse processo. Eu espero que a justiça esclareça que eu sou inocente. O senhor é inocente? Eu sou inocente, claro. O que está me deixando muito triste é a injustiça, né? Isso é uma coisa que revolta muito. Para o Ministério Público, Francisco teve participação. Daniel e ele teriam feito o laudo final sobre a morte de Renata juntos. E isso implica de que foi feito a 4 mãos em local, não sei porquê. E aí, não satisfeito, eles ingressam no sistema de informatização do Estado do Paraná e inserem esse novo laudo no sistema, contrariando toda a regra protocolar do Estado do Paraná. 3 testemunhas ainda disseram em depoimento que Daniel teria recebido dinheiro para fraudar o laudo. Ele nega. Eu nego categoricamente, nunca vendi laudo nenhum na minha vida. Se pagaram para a pessoa errada. Daniel diz que não conhece Rafael. Eu não tinha interesse nenhum nesse cadáver ou nesse caso, tá? E já vou deixar bem claro aqui que eu não conheço a família de Renata Mugiati e também não conheço a família do Rafael Sus. Sem dúvida alguma. Para o advogado de Daniel, não há provas contra ele. De todos os motivos que deram para essa suposta falsidade, não provaram, não trouxeram no papel. Volto a repetir, ele não tinha motivos para fraudar esse laudo. Para ele foi mais um cadáver como tantos quantos lá estiveram. Daniel foi exonerado do IML do Paraná no mês passado, depois de um processo administrativo interno. Suicídio. Esta semana, o médico Rafael Sus Marques se envolveu numa nova polêmica. Ele usou uma página na internet para divulgar um curso sobre modulação hormonal do esporte. O slogan dizia: "Aprenda com o médico dos campeões". Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Paraná diz que foi aberto outro procedimento para apurar denúncia de curso de tema em torno de tratamento sem respaldo científico. Ou seja, Rafael não teria formação específica para ministrar um curso sobre esse tema. Rafael continua atendendo no consultório dele. Ele responde ao processo pela morte de Renata em liberdade com o uso de tornozeleira eletrônica. Uma audiência. A família de Renata espera que com as revelações sobre o laudo, a justiça finalmente seja feita. A gente vive num velório. Nós estamos há 3 anos num velório, num sentimento assim, de velório. E isso realmente tem que acabar, faz um mal terrível.